Outro assunto, todo candidato que administra, que se propõe a ter um cargo majoritário executivo, precisa apresentar um documento chamado plano de governo. Isso é obrigatório, né, Livaldo? Correto. Todo mundo tem que fazer o plano de governo. Registrar a candidatura junto com o plano de governo. O que é que está acontecendo? Tem muita gente querendo, bancando o esperto e está tentando economizar tempo, fazendo uma espécie de Ctrl-C, Ctrl-V. Aí complica. Eu entendi bem, Cláudia Brandão? É isso mesmo? Parece até piada de mau gosto, não é, Joelson? Mas é isso mesmo que aconteceu. Isso lembra aquelas escola de menino que copia a resposta ipsiliter do colega e a professora descobre a fraude depois. Pois agora descobriu-se a fraude junto à candidata ao governo do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, que por sinal é líder nas pesquisas de opinião pública até agora lá no Rio Grande do Norte. O que fez a candidata do PT Potiguar? Em vez de elaborar o seu próprio plano de governo, ela procurou o caminho mais fácil. Foi lá no plano de governo de 2014, do candidato Wellington Dias, que concorria ao pleito aqui ao governo do estado do Piauí, e simplesmente, como você disse, fez o Ctrl-C, Ctrl-V, ou seja, copiou e colou o plano de governo. Ela não se deu ao trabalho sequer, Joelson, de trocar algumas palavras. Por exemplo, em determinado trecho, o documento se refere aos eleitores piauienses, obviamente porque o candidato estava disputando o governo do Piauí, pois a candidata Fátima Bezerra manteve até a palavra piauienses no plano de governo dela. Uma fraude explícita, né? Uma coisa sem sentido, não foi um plano proposto para as necessidades e para as peculiaridades do Rio Grande do Norte, mas apenas uma transferência do trabalho que havia sido feito pelo então candidato de 2014, Wellington Dias, que ela copiou e apresentou ao Tribunal Regional Federal de Alagoas. Mas, como tudo em internet acaba se descobrindo, a fraude veio à tona. Inclusive, isso está hoje publicado no meu blog, no portal cidadeverde.com. Até a gente mostra um pouquinho, 2 trechos de documento, o documento do Piauí, o documento original do governador Wellington Dias, e o documento da candidata ao governo do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, também do PT. Não há problema nenhum em que um candidato replique boas ideias, ideias bem-sucedidas em outros estados ou até de outros países. As boas ideias estão aí mesmo para ser replicadas Brasil afora. Mas não se pode copiar um texto do documento exatamente igual. Ela teria que, no mínimo, ter feito uma adaptação ao estado para o qual ela está concorrendo, ter trocado palavras, ter dado uma redação própria, ter acrescentado algumas ideias próprias à ideia original do governador Wellington Dias. Mas não, foi simplesmente uma cópia do documento original. Tá aí então, Cláudia Brandão, é a situação que tu vai ter que gerar explicações aí para a senadora, inclusive, com um mandato. A senadora foi líder da bancada do PT no Senado Federal, Fátima Bezerra, senadora, no exercício do seu mandato lá no Senado Federal. Tá aí então, cometendo erros. E foi colega do governador Wellington Dias, quando ele foi senador também, né? Aham. Que ele teria, se ele fosse senador, estaria terminando o mandato agora, em 2018. Os dois foram eleitos em 2010, Fátima Bezerra pelo Rio Grande do Norte e o Wellington Dias aqui pelo Piauí. Então passaram 4 anos lá no mesmo lugar, na mesma casa do Congresso Nacional, o Senado. A tal ponto de compartilhar Conhece, o mesmo plano de governo. O mesmo partido, foram parlamentares juntos e fizeram lá a história. Copiou o plano aqui do governador Wellington Dias.